Pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Liliana, sou estudante de Pedagogia da Unilab. O tema do meu trabalho é relações conjugais, conflitos e influências comportamentais sobre os filhos. É uma pesquisa de caráter bibliográfico, baseado na leitura e análise de alguns teóricos sobre a temática. Esse artigo ele se originou a partir do projeto de iniciação científica intitulado A Família e a Problemática da Identidade Cultural do Recôncavo, fomentado pela FAPESB através da Unilab. Esse é um projeto que visa estudar uma das instituições mais antigas da nossa sociedade, que é a família, tendo como referência as relações conjugais, trazendo a perspectiva sobre os filhos. E aí, para falar dessa instituição, nós trazemos o conceito da Constituição Federal Brasileira, que diz que família é a união entre o homem e a mulher, ou a comunidade formada por um dos pais e seus descendentes. Ana Paula Ziel, ela diz que não existem parâmetros que possam definir o conceito de família na contemporaneidade, porque a nossa sociedade ela mudou e, consequentemente, os arranjos familiares também mudaram. Hoje temos famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias formadas por avós, netos, tios e sobrinhos. Mas o importante de tudo isso é que a família ela permaneça com o seu papel importante, que é de direcionar e nortear o indivíduo para o convívio social. A nossa sociedade, na verdade, ela vive um momento que, em todos os lugares, vemos que a violência está presente. Em lugares públicos, lugares privados, essa violência está presente, quer seja por agressões físicas, quer seja por racismo, homofobia, dentre outras. Mas existe muita violência na nossa sociedade. O Senado, em 2011 e 2016, ele traz que a violência aumentou de forma expressiva, né, no Brasil, a violência física, psicológica e moral. Esse tipo de violência, na verdade, resulta, na grande maioria das vezes, da formação de famílias machistas, famílias desestruturadas, em que a violência é frequente e ocorre muitas vezes na frente das crianças. E a partir disso surge o nosso problema de pesquisa, que é até que ponto as influências conflituosas participam na formação comportamental negativa dos filhos. O nosso objetivo é compreender as relações pais e filhos no que diz respeito à transmissão de comportamentos e atitudes que contribuem para uma sociedade menos violenta, sem agressões e que preza pela paz. Mais especificamente, nós buscamos identificar algumas influências que os conflitos conjugais podem causar nos filhos que vivem em ambientes expostos, onde há desentendimentos, agressões verbais ou físicas. Dentre as hipóteses... Pode falar, sim, professor. Sim. Pode continuar. Você fala para eu passar o slide, tá? Tá. Dentre as hipóteses, nós temos... Na família, o indivíduo tem sua primeira fundamentação para a formação do seu caráter e personalidade. Portanto, uma família desestruturada pode formar indivíduos com desvio na sua personalidade e no caráter, a depender da forma que soluciona os conflitos existentes. Filhos provenientes das relações conflituosas, em que existem agressões físicas e verbais, podem ser violentos e agir com agressividade na sociedade e com seus parceiros, reproduzindo os mesmos atos observados por ele durante a sua convivência familiar. O ambiente familiar desestabilizado pode comprometer o aprendizado na escola e afetar aspectos emocionais e sociais. Logo, ocasiona mudanças de comportamento na escola, podendo se estender à sociedade. Lakatos, ele diz que a cultura é um comportamento aprendido. E se nós vivemos numa sociedade em que a violência muitas vezes tem imperado, é um comportamento que nós aprendemos.
Hoje, a influência na nossa cultura, né? Sabemos que a cultura ela pode ser ressignificada. Aprendemos o tempo todo no convívio social, na escola, na internet, nas tecnologias. A todo momento, essa cultura é ressignificada. E a família, como berço comportamental, ela tem esse dever de direcionar o indivíduo para o seu convívio social. A família ela constitui o primeiro e o mais fundante e o mais importante grupo social de toda a pessoa, bem como o seu quadro de referência estabelecido através das relações e identificações que a criança criou durante. Professor, está tendo um atraso aí nesse slide. Tem que falar para eu poder seguir, senão fico atrasado. Onde é que você está agora? Questões das relações pais e filhos. Aqui? Não. Para frente. Voltando? E aí, Aqui? depois da cultura, depois de cultura. Isso. Tá. A família ela constitui o primeiro mais fundante, o mais importante grupo social de toda a pessoa, bem como seu quadro de referência estabelecido através das relações e identificações que a criança criou durante o desenvolvimento. E aí é justamente onde nós falamos que a família ela é o berço comportamental, né? E as crianças elas aprendem através de imitações. Os pais, na verdade, eles são modelos para que a criança venha aprender. E dessa forma a gente compreende que não é somente sobre orientações, mas através também de atitudes. Pode mudar. As famílias desestruturadas. Durante muito tempo, a família desestruturada foi considerada famílias que se distanciavam dos padrões sociais, né? Que era a família nuclear, a família patriarcal. Só que nesse trabalho a gente traz a família desestruturada como uma família que não consegue dar o suporte necessário para a criança ou adolescente ele conviver em sociedade. Ela não dá o suporte que ela precisa, não direciona essa criança, ou em momentos de situações de conflitos, essas famílias ela não conseguem dar o apoio necessário. Pode mudar, professor. Então, nas relações conjugais, existem muitos conflitos, né? Embora a família ela esteja associada a uma imagem de vínculos afetivos, também é uma fonte de conflito muito grande, porque nessas relações interpessoais sempre vão haver embates, pensamentos diferentes, pessoas que pensam diferentes, que têm objetivos diferentes, e sempre vai estar tendo embate. Então, na família, esses embates eles se tornam muito mais fortes. E é onde acontece os conflitos. Na verdade, o conflito não é algo negativo. O problema do conflito é a forma que vai ser conduzido diante da existência dele. Ele pode refletir de forma negativa à medida que os pais não saibam conduzir, os cônjuges não sabem conduzir aquele conflito. E muitas vezes acabam acontecendo esses conflitos na presença das crianças. Isso sim pode causar efeitos negativos. Pode mudar. E aí, quando esses pais, esses cônjuges, eles não sabem conduzir, muitas vezes há violência doméstica, agressões físicas, verbais, psicológicas, moral, e é justamente onde a mulher acaba passando por situações difíceis. A mulher acaba sendo o elo mais fraco, entre aspas, onde sofre violência doméstica.
Devido aos feminicídios que nós vemos a sociedade cada vez mais crescendo em nossa sociedade, foi criada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, onde ela busca defender as mulheres. Porém, existe várias lacunas nessa lei, que terminam, muitas vezes, as mulheres não se sentindo protegidas. Em relação às crianças que sofrem essas questões no relacionamento, existe a lei, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode mudar, professor. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente. É dever de todos velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-os salvos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, desculpa. E aí vemos justamente que não somente a família tem essa grande responsabilidade, mas todos nós, como sociedade, temos esse dever de proteger essa criança em relação a essa violação dos seus direitos. Pode mudar. Um minuto, tá? Essa pesquisa, na verdade, ela se torna relevante justamente pelo grande índice de feminicídios, de violência doméstica. E aí, a pesquisa, o relatório mundial Direitos Humanos, ele mostra que a violência doméstica no Brasil aumentou em 2017. E esse índice ele tem crescido cada dia mais. Então, é necessário criar políticas públicas que venham, de fato, favorecer a família, a sociedade, de forma que possamos viver uma sociedade menos violenta e que, de fato, tenha a paz como uma meta. Pode mudar. E aí trazemos algumas considerações finais. Goulart e Wagner. Desculpa. Os conflitos podem ser solucionados através de diálogos ponderados, a depender da estrutura emocional dos cônjuges. Quando há uma conversa tranquila entre o casal, onde é perceptível o amparo que o cônjuge oferece ao outro, onde os laços afetivos são patentes na busca para solucionar as dificuldades encontradas, tendem a criar resultados positivos nos filhos. Os filhos que crescem nesse ambiente têm grande probabilidade de aprender a lidar e resolver os conflitos que possam surgir no decorrer de sua vida. Porém, há casos que os casais agem agressivamente e existem discussões, brigas e desentendimentos, tornando-se algo constante e comum na convivência dos casais, com os filhos presenciando cenas agressivas. Essas brigas tomam grandes proporções que todos os que vivem naquele ambiente presenciam ou intervêm na situação, o que desencadeia o sofrimento dos filhos. Goulart e Wagner, de 2014, ele diz que o conflito conjugal é uma construção que pode ser vista a partir de várias vertentes. E para compreender a influência que este traz para os filhos, é importante que sejam observados a frequência, a proporção, os assuntos abordados e como são solucionados. Somente dessa forma será capaz a percepção de como esses podem influenciar na vida dos filhos. Ele também diz que os estudos relacionados aos processos familiares indicam que a qualidade da relação parental e a presença de discórdia no ambiente familiar são fatores associados à origem dos distúrbios emocionais na criança e no adolescente. Ou seja, vemos que os conflitos, eles sempre vão existir, porém a diferença é como eles são resolvidos a partir do momento, e isso sim vai influenciar trazer contribuições positivas ou negativas para a criança que vive no lar conflituoso. Quero agradecer ao meu professor, ao orientador Alexandre Antônio Timbani, à Unilab pela oportunidade de construir conhecimentos e à FAPESP pela Bolsa de Iniciação Científica, a qual também me proporcionou dar os primeiros passos na pesquisa científica. As referências.